Eu sou o Donte e essa é a Santana, minha avó. Santana era a avó de Cristo, é a minha vozinha. Eu não canso de expressar carinho por ela, mas eu, além de uma avó maravilhosa que eu tenho, eu também tive um vô maravilhoso. O seu Jorge, o São Jorge. O São Jorge matou, destruiu, apunhalou milhares de dragões nessa vida. Quando eu era um bebê, eu era o xodó dele. Eu era a alegria da casa. Numa perna dele era eu, na outra o chimarrão. Quando ele estava no serviço, ele mal podia esperar para chegar em casa. São Jorge começou a fumar com 12 anos, correto? Fumo de palha, aquele grude, aquele mel, correto? Aquela coisa mais grudenta de todas. Porque todo homem tinha que fumar para provar que é homem. Essa maldição que inventaram. O cigarro. Depois inventaram o fumo de rolo, sei lá o que inventaram. São Jorge, como dizia, matou muitos dragões. Se criou numa família de quantos, dona Ana? 8. Eles matavam uma galinha para 8. E ele só comia o pescoço. Uma galinha para 8. E ele só comia o pescoço. São Jorge se mudou para Porto Alegre. De onde ele veio, dona Ana? Ele veio de Sertão Santana. Ele veio de Sertão Santana para Porto Alegre, guerreiro, de Malicuia, casado com dona Ana. Ele já morava, porque ele já trabalhava aqui, né? Já trabalhava aqui. É. Chegou em Porto Alegre sem saber nem ler nem escrever. Primeira coisa que ele fez foi comprar um dicionário desse tamanho. Não é verdade? É. Só falava alemão. Só falava alemão. E começou a ler aquele dicionário. E não parava de ler aquele dicionário. Não é verdade? É. E lia aquele dicionário. E lia aquele dicionário. E lia aquele dicionário. E aprendeu a falar português sozinho. Sozinho. Se comunicando com o povo. Indo em feira, indo em mercado, indo em banco. Um homem guerreiro. O sangue dele corre na minha veia. São Jorge. Fumava. Mas ele tinha as regras dele. Ele não fumava em jejum e não fumava depois da janta. São Jorge. Mas a minha relação com ele,
Depois que eu fui crescendo, ele foi se afastando de mim e ficando meio turrão. Eu fui engordando. E ficando preguiçoso. Eu fui me afastando dele porque ele ia pro serviço e eu ficava em casa. Ele assistia a TV e eu ia brincar. Quando eu torcia pro Grêmio, ele torcia pro Inter. Eu só torcia pro Grêmio. E ele só torcia pro Inter para me provocar. Ele queria ter alguém para dialogar. Hoje eu entendo, mas naquela época eu ficava pé da vida. São Jorge parou de fumar quando, dona Ana? Ele parou de fumar depois que o pai faleceu. Não sei quanto tempo foi. O pai deixou ele e meus 2 irmãos deixaram de fumar ao mesmo tempo. Que idade ele tinha? Eu não lembro. 42. Tinha mais. Mais que isso? Bom, mais que 30 anos de fumo. Vamos chutar 40. Se você começa com 16 anos e fuma até os 56 anos, se você fuma até os 56 anos, você está predestinado ao seguinte: São Jorge teve uma complicação. Nas cordas vocais. Ele começou a perder a voz em 2010. No meu interior, no meu coração, como neto dele, eu já estava aceitando. Eu já estava aceitando o que vinha pela frente. Drástico que vinha pela frente. A cada dia que passava, a voz dele ficava mais ausente. Pela manhã, eu, ele e minha avó, em casa, minha avó lavava a roupa. Eu e ele na mesa da cozinha. Tentávamos uma conversa. Ele falava e eu simplesmente concordava com tudo que ele dizia. Só que na verdade ele não dizia nada, ele perguntava. E ele queria que eu respondesse. E eu queria muito responder. Nossa, como eu queria responder. Hoje eu queria responder a todas as perguntas dele. Minha tia tentou a todo custo levar
São Jorge para o hospital. São Jorge não quis. São Jorge era uma pessoa muito honesta. Certa vez, ele tinha que caminhar quilômetros para ir até o mercado e mais quilômetros para voltar, cheio de sacolas nas mãos, pesadas. Certa vez ele caminhou e a balconista deu uma quantidade imensa de dinheiro a mais para ele de troco. Ele caminhou todos esses quilômetros a mais para devolver o troco e retornou. Ninguém fez uma reportagem para ele. São Jorge era muito querido ali na sociedade. Um homem muito sério. Ele construiu um império na nossa cidade. Terminou? Terminou? Ele construiu um império na nossa cidade. Sair do fundo do brejo e se instalar na capital não é para qualquer um. Só sabendo falar alemão. Minha tia então arrastou ele para o hospital e fizeram nele uma traqueostomia. Se eu estiver errado, me corrija. Colocaram nele um cano aqui, porque ele fez uma cirurgia para abrir as cordas vocais. Não se sabe se ele estava com câncer, porque não fizeram biópsia. O que interessa é que ele fumou por mais de 40 anos, porque a nicotina vicia. Vicia. É o vício. É o maior vício da humanidade. É o maior vício que cocaína, que xilocaína, que heroína, que crack, que cerveja. Que maconha. É a nicotina. Meu avô foi viciado em nicotina por muito tempo. E quando uma pessoa da família faleceu, eles combinaram de parar de fumar. Só que já era tarde demais e as cordas vocais do meu avô já estavam comprometidas. Você vai dizer, o problema foi dele que decidiu fumar. Aí pode acontecer com a sua família, que a sua filha saia de sainha, blusinha de renda numa balada e seja estuprada e diga, o problema foi dela que saiu de patricinha. Não é problema, foi. As pessoas tomam decisões.
Ninguém tem culpa de começar a fumar. Isso daqui dá prazer. As pessoas procuram artifícios que nos tirem do ócio, do tédio, da depressão. O cigarro tira da depressão. Meu avô fumava porque tirava da depressão. A maioria fuma porque tira da depressão. Voltando à traqueostomia. Eu então pude entrar no quarto para visitar o meu avô. Eu junto com a minha mãe. Meu avô estava deitado, eu apertei a mão dele e aquela foi a última vez. A última vez. O meu avô queria urinar. E a minha mãe disse: vai com o vô lá no banheiro para acompanhar, para ele não cair. Eu segurei o vô pelas costas e acompanhei ele até o banheiro. E ele foi urinando junto com o cabide do soro. Ele foi até o banheiro para urinar junto com o cabide do soro. Não foi urinando, não. E tá demorando. Perguntei: foi, tá tudo bem? E não falava. Era só aquele... Até que ele saiu. Saiu, fomos pro quarto. No quarto, ele sentou na cama e teve uma crise de tosse. Ele tirou aquele cano, começou a tossir e sair saliva e sangue. Saliva e sangue. Saliva e sangue. Eu simplesmente, como um covarde, não consegui nem cumprimentar o meu avô para dar tchau. Só falei de longe: tchau, vó. E ele fez assim, ó. E eu saí do prédio. Foi a última vez que eu vi o meu avô. Por causa do maldito cigarro. Meu avô tinha 84, né, vó?
84 anos. Ah, mas já viveu demais. Não. Meu avô poderia ter vivido até os 90, 95 se ele quisesse. Meu avô teve 4 paradas cardíacas. Em função do maldito câncer nas cordas vocais. E isso é a salvação para que não haja mais nenhum câncer respiratório no Brasil. Eu estou limpo. Nada aqui prejudica. Vô, tu faz falta. Eu sei que já era tarde demais. Mas talvez o meu médico tenha me recomendado isso daqui para não acontecer comigo mesmo que aconteceu com o senhor. Quem é o melhor marido do mundo, vó? Quem é o melhor marido do mundo? O seu Jorge. Quem? O melhor marido do mundo? Quem é o melhor marido do mundo? Seu avô. Meu avô. Que é o homem mais honesto do mundo. O homem mais honesto do mundo. Ah, isso é. Era, né? Honesto, ele era honesto. Ajudava a família toda. A família dele. Nunca faltou nada para nós. Transformaram o cigarro numa modinha. Transformaram o cigarro numa modinha. Depois pegaram o cigarro e desmantelaram a modinha. E quiseram que todo mundo parasse de fumar. E a solução agora está aqui. Você fuma sem fumar. Chiclete de nicotina não é a mesma coisa que fumar. Adesivo de nicotina não é a mesma coisa que fumar. O fumante precisa parar de fumar fumando, para sentir que está fumando. A pessoa não quer parar de fumar. A pessoa tem que ser dona da sua vida. Eu quero continuar fumando sem fumar. E ponto final. Eu vivo numa democracia. Eu tenho dinheiro. Se eu quiser eu compro isso aqui. Não é eu tenho dinheiro. Não é isso. Que seja 10 pila. Eu tenho 10 pila. Se eu quiser eu compro isso aqui. O que interessa é o seguinte: liberdade de expressão, liberdade. Não falam tanto de liberdade de imprensa, livre arbítrio.
Não tem esse negócio de pesquisa. Se na Europa já pesquisaram e liberaram, se na América do Norte já pesquisaram e liberaram, por que no Brasil não liberam? Quantos vocês querem ver atirado no chão do hospital, em sala de emergência? Eu tô cansado de falar. Vou. Esse vídeo é pra ti. Guerra, luta, coragem. Lembra disso? Do teu neto. Eu vou vencer nessa vida. O senhor vai me ver daí. Um abraço. Daniel.